Tem aqui, ó, os anjos de guarda. Tem aqui, ó, os mentores. Tem aqui os guias. Tem aqui os... sei lá, nome X que você dá para o que você acredita. Pronto. Ficar bonito, todo mundo ficar feliz. Que mais? Quem mais é que está envolvido no processo? Os ancestrais aqui, eu tô falando dos espíritos, né? Quem mais está envolvido? Quem, de alguma forma, não é... Peraí, deixa eu refrasear isso. Porque quando a gente coloca a responsabilidade, parece que está nas costas. Não é que está nas costas, é que faz parte do processo. Né? Que pode ajudar ou atrapalhar no processo. Obviamente, essas duas aqui são as principais partes interessadas. Essa galera aqui é uma galera, entre aspas, nossa, muitas aspas, não quero ser desrespeitoso, mas entre aspas, coadjuvante nesse processo. Tá? Aqui tem... o círculo íntimo do cliente, que são o quê? As partes interessadas no processo de cura ou não cura da pessoa. Como assim, André? Às vezes o marido daquela pessoa ou a esposa daquela pessoa não está nem um pouco interessado naquele padrão mudar. Por quê? Razões muito específicas, né? Não dá para dar um exemplo aqui. Pensa em um exemplo aí, tá? Aqui, ó, que a Renata falou do eu superior, obviamente, você é o seu eu superior, nunca se esqueça disso. Não é nada externo, então tá aqui. O seu eu superior e o eu superior do cliente também são as partes principais desse processo, sem dúvida nenhuma, mas tem essa outra galera aqui também que participa de alguma maneira no processo, interferindo positivamente ou às vezes interferindo um pouquinho negativamente, aí atrapalhando o processo, porque tem algum ganho colateral, tem alguma coisa de pertencimento, como eu falei para vocês, né? Então vamos lá. O primeiro medo de não dar certo tem a ver com isso. Tem a ver com um lugar de você achar que você é o único responsável. Que a Renata perguntou, você ainda sente esse medo? Sinto. Só que hoje ele é muito menor, por quê? Eu sei que não é só o meu ego, a minha personalidade racional que está atuando. Eu estou em contato com o meu eu verdadeiro, com o meu eu superior no atendimento, acesso o eu superior do cliente para entender o que é possível e pergunto para o cliente racionalmente, para o ego, né, personalidade terrena, o que está preparada para vivenciar. A egrégora que acompanha, egrégora, essa galera toda, tá? Egrégora quer dizer isso, ancestrais, anjos de guarda, mentores, etc. Toda a galera que está ali envolvida com aquela pessoa, né, que está ali junto com a energia daquela pessoa. Como esse pessoal ajuda ou às vezes interfere negativamente no processo, a gente tem que pedir licença e trazer a clareza de que, na verdade, eles não estão ajudando, estão atrapalhando quando querem manter a pessoa naquele padrão. Então, isso aqui tem que ser trabalhado muitas vezes no atendimento. E como a pessoa se sente em relação... tem até que mudar aqui, ó. Como o cliente se sente em relação ao seu círculo íntimo. São as pessoas próximas, né? As partes interessadas. Né? A esposa, é o marido, é o filho, a mãe, o pai, o etc. Tá? Pessoas que são diretamente impactadas por aquilo que vai acontecer. Vamos imaginar que a coisa que o seu cliente quer é, sei lá, arrumei um trabalho novo, eu trabalho em Acapulco. Nossa, que legal, vou morar em Acapulco, vou aprender espanhol, Los Hermanos vai ser incrível, né? Mas o pai ou a mãe dessa pessoa decide que não é legal que você vá para outro país, que você vá para Acapulco, né? Porque você tem que ficar aqui, porque eu vou me sentir só. Não, você tem que cuidar de mim, você é meu filho, é sua obrigação cuidar de mim, porque eu cuidei de você quando você era bebê, agora a gente troca. E isso é um processo de interferência na vida daquela pessoa, que às vezes impede ela de fazer um movimento. Então não é que o seu cliente não está aberto para viver aquele processo. Às vezes tem uma parte interessada, né, que o seu cliente sentirá algo se fizer aquele movimento. Não é que o pai e a mãe tá amaldiçoando. Às vezes sim, né, mas a maior parte das vezes não. A maior parte das vezes é o próprio cliente como é que é? Palavra. Se honrando, se referindo, se colocando. Não tá vindo a palavra. Bom, que seja, vou mudar. Honrando, pronto, essa é a palavra. Honrando aquele pensamento desses
desse pai e mãe, por exemplo, no sentido de eu vou fazer isso pelo meu pai e pela minha mãe, porque para mim é importante que essas pessoas fiquem felizes, que elas se sintam bem, porque eu não quero me sentir culpado. Por isso, como o cliente se sente em relação a esse círculo íntimo? Porque é isso que vai impedir ou não impedir daquilo poder ser vivenciado. Inclusive, eu tô lembrando de uma vivência que eu fiz uma vez num curso de PNL que eu fiz lá em 2018, se não me engano, que eu tinha um planejamento de mudar de país e aí tinha lá um exercício para ver quem são as pessoas que ficariam tristes com a sua mudança. Aí veio um familiar meu. Aí eu tive que trabalhar esse familiar no sentido de como eu me sentiria em relação a esse meu familiar, se estaria tudo bem, tudo resolvido para esse familiar na minha cabeça. Não liguei para o familiar para falar na minha cabeça aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, eu como cliente, né, nesse exemplo, né? Para que eu pudesse me abrir para aquela manifestação. Porque se eu sinto que eu vou ferir alguém com aquilo que eu vou trazer para mim de bom, às vezes eu não trago para mim de bom por respeito, por honra àquela pessoa que eu tanto amo. Tô dando aula, né, droga? Eu vício de professor difícil, né? Não consigo. Eu saí da coisa da vida de terapeuta e comecei a ensinar vocês, ó. Vocês estão se aproveitando do meu transbordo. Mas é isso, eu tô aqui para isso. Tô aqui para transbordar. Sabotando, é isso aí. Eu me preparo e converso com a egrégora da pessoa, como posso ajudar o que o eu superior quer falar com ela. Essa é uma forma, sem dúvida nenhuma. Mas aí você está dependendo exclusivamente do processo intuitivo. Isso não é que isso não é ruim, mas isso não é 100% bom também. É importante que você também traga o aspecto racional do seu cliente, a consciência do seu cliente para aquele processo que está sendo vivenciado, tá? É bem importante isso, porque o ego participa do processo. Você não pode negligenciá-lo, não pode demolizá-lo. Não estou dizendo que você está fazendo isso, tá? Mas é importante. Só para contextualizar isso. Ok? O que é isso? Cadê? Eu falei de você agora? Se você tá dizendo? Ah, mas tá bom. Bora lá, deixa eu ver aqui. Nomeando o medo. Se você pudesse assumir qual era o seu maior medo naquele primeiro atendimento, eu coloquei umas perguntas para mim para eu saber o que falar para vocês. Já falei, né? O medo de não dar certo, esse era o principal medo que eu tinha naquele momento. Vamos pegar um outro medo aqui? Fala aí algum medo que talvez você tenha tido no atendimento. Eu vou especular um aqui, ó. Medo de não ser perfeito. Perfeito no sentido de resolver 100% daquela questão. Acho que muita gente já deve ter tido esse medo em algum momento, né? Chegou com o seu cliente, por exemplo, vamos imaginar que o seu cliente, ele tem problemas com a mãe. Quem não, né? Acho que todo mundo tem alguma questão com a mãe. Eu não tenho nada com a minha mãe é perfeita. Aham, tá bom, senta lá. Duvido. Se eu pedir para você começar a voltar no tempo, começar a cavar lá, você vai encontrar alguma coisa. Tem uma oportunidade de perdão aqui, que eu posso perdoar minha mãe, que eu posso aceitar o que ela fez, é normal. Não se sinta culpada por isso, é natural, tá? Mas vamos lá. A coisa de não ser perfeito, de não conseguir completar 100% do processo. Lembre-se, não tem a ver só com você. Você é 100% responsável pela sua parte. O cliente é 100% responsável pela parte dele. E essa parte, às vezes, naquele atendimento, o cliente só conseguiu dar 30% do que poderia. Por quê? Tem muita dor envolvida no processo, tem muito ressentimento envolvido no processo, tem muitos ganhos envolvidos naquele processo, e você não vai conseguir trabalhar todos eles em um único atendimento. Às vezes você vai precisar de 2, 3, 5, depende do quanto a pessoa estiver aberta para viver aquele processo, e não só aberta, do quanto for o momento para viver. Porque não é você que define o tempo. Uma coisa que me ajudou a trabalhar isso foi reconhecer que tudo tem o tempo certo. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui vai suavizar o peso imenso que muitas vezes você pode colocar sobre si. Como é que eu coloco isso aqui sublinhado, hein? Cadê? Não vai rolar. O sublinhado não vai rolar. Vou colocar em itálico, só para dar uma diferenciadinha, né? O tempo da pessoa
tem a ver com um conjunto de aprendizados que a alma dela está vivenciando. Então não adianta você querer forçar. Vou resolver tudo hoje. Eu vou até o fim. Você vai sair daqui curada. É muita arrogância isso. E eu digo isso com a maior naturalidade porque eu já fiz isso. Putz, como eu era arrogante. Né? Não que não tenha espaço para trabalhar, né? Para eu não gosto da palavra doutrinar, para educar. Para educar o ego. Tem um espaço grande para educar o ego de todos nós na Terra e eu envolvido nisso, né?